Pessoal, vamos resolver agora então a questão 63 da prova V1, tá certo? Vestibular FUVEST 2025, tá bom? Vamos lá então. A utilização de matrizes energéticas limpas, tais como aquelas que não aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, é essencial para evitar a escalada das alterações climáticas causadas pela emissão de gases de efeito estufa. Considere a proposta apresentada na figura a seguir para a produção de uma matriz energética limpa. Então, seria utilizada uma solução de hidróxido de sódio para capturar o CO2. O CO2, então, reagindo com o hidróxido de sódio, produziria carbonato de sódio e água. Depois, então, esse carbonato de sódio produzido reagiria com hidrogênio, produzindo metano, hidróxido de sódio e água. Bom, o hidróxido de sódio, digamos, é regenerado, né? O hidróxido de sódio, por sua vez, pode ser utilizado de novo aqui para capturar CO2, né? Inclusive, você teria uma coisa aí meio cíclica, né? Mas, enfim, ok. Primeira reação, então, CO2 é capturado pelo hidróxido de sódio, produzindo carbonato de sódio e água. E a segunda, então, o carbonato de sódio produzido é reagido com hidrogênio, produzindo metano, hidróxido de sódio e água. Perfeito. Então, considere a proposta apresentada na figura a seguir para a produção de uma matriz energética limpa. Perfeito. Bom, 1. Capturar o CO2 atmosférico utilizando hidróxido de sódio para formar carbonato de sódio. E 2. Tratar essa solução na presença de um catalisador com hidrogênio oriundo de fontes renováveis. Né? O hidrogênio aqui seria um hidrogênio limpo, hidrogênio verde, como queiramos, para gerar metano, um gás combustível. Perfeito, são as duas reações. Bom, com base nessas informações e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. O catalisador participa da reação de produção e se decompõe em hidróxido de sódio. Bom, primeiro, conforme nós sabemos, né? Primeiro que isso não está indicado aqui na reação de qualquer forma, mas conforme nós sabemos, um catalisador ele atua, né? Fornecendo, diminuindo, né? A energia de ativação de alguma etapa crítica ali, de alguma etapa mais lenta, em princípio, né? Da reação, aumentando a velocidade da reação. Mas o catalisador ele é regenerado, né? Por assim dizer, ao final da reação. Eventualmente ele interage com alguma das espécies reagentes, formando ali um intermediário de reação, se for o caso, mas ele não é consumido na reação. Né? Não é consumido, sabemos disso. Né? Não está explicitado aqui, mas enfim, é o que aparece na figura, mais os seus conhecimentos. Né? Então, o catalisador participa da reação de produção do metano, não está dito aqui que é uma reação catalisada, mas ainda assim a afirmação final, né, se decompõe em hidróxido de sódio, quer dizer, o catalisador seria consumido e a sua decomposição geraria inclusive hidróxido de sódio. Enfim, não faz nenhum sentido, conforme sabemos, né? Os catalisadores não são consumidos nas reações químicas. Então a letra A, digamos, é escandalosamente incorreta. Né? Letra B. A combustão do metano não emite CO2. Opa, já está errado, né? A combustão do metano emite CO2. Metano mais hidrogênio, combustão, produz CO2 e água. Né? A combustão do metano não emite CO2. Então já começou errado, evidentemente está errado. Né? Motivo pelo qual a proposta se configura como uma matriz energética limpa. Não. A combustão do metano emite CO2, sim. Então, letra B também, escandalosamente incorreta. Letra C. A proposta não representa uma matriz energética limpa, pois a combustão completa de um mol de metano emite mais CO2 do que é utilizado para a sua síntese. Não, não é verdadeiro. Né? Então, vamos lá. Na síntese aqui do metano, por essa via, bem entendido, né? Você promove a reação entre carbonato de sódio e hidrogênio. Produz um mol de metano, hidróxido de sódio e água. Mas, enfim, um mol do carbonato está produzindo um mol de metano. E um mol de metano, sendo combustionado, vai produzir um mol de CO2. Né? Metano mais oxigênio, CO2 e água. O carbono do CO2 vem do metano, então cada mol de metano vai produzir um mol de CO2. Então, letra C. A proposta não representa uma matriz energética limpa, pois a combustão completa de um mol de metano emite mais CO2 do que é utilizado para a sua síntese. Não, não é verdade. Um mol de metano vai produzir um mol de CO2 e esse mol de metano foi produzido a partir de um mol
de carbono contido aí no carbonato de sódio. Então a combustão de um mol de metano produz exatamente a mesma quantidade de CO2, de carbono, perdão, nesse caso, né, que foi utilizada aqui na sua síntese. Né? Ou, se nós lembrarmos, né, que o carbonato foi produzido a partir do CO2, ok. Né? A combustão de um mol de metano vai produzir um mol de CO2 e esse mol de metano, no fim das contas, foi produzido a partir de um mol de CO2. Então são quantidades iguais. Então afirmar que a proposta não representa uma matriz energética limpa, pois a combustão completa de um mol de metano emite mais CO2 do que é utilizado para a sua síntese não é verdadeiro. A combustão de um mol de metano produz um mol de CO2 e esse mol de metano foi produzido exatamente a partir de um mol de CO2. Né? Então, essa combustão não emite mais CO2 do que foi utilizado para a síntese. Letra D. A retirada de CO2 da atmosfera seria maior se a proposta de usar matriz energética limpa, se a proposta de utilizar uma matriz energética limpa, se resumisse unicamente a utilizar CO2 se resumisse unicamente a utilizar o H2, né, como combustível. Bom, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu utilizar H2 como combustível, H2 sendo combustionado, H2 reagindo com oxigênio, produz água, energia, e libera energia. Né? O produto é água, a energia foi obtida limpamente, é verdade. Mas como é que eu vou capturar CO2 se eu estou simplesmente combustionando hidrogênio? Então, a retirada de CO2 da atmosfera seria maior se a proposta de usar uma matriz energética limpa se resumisse unicamente em utilizar o H2 como combustível. Mas se eu utilizar H2 como combustível, H2 mais O2, combustiona, produz água e libera energia, energia limpa, porque o produto foi só água, etc. e tal, além da própria energia, né? A substância produzida foi água. Então é energia limpa, é verdade. Mas eu não estaria retirando CO2 da atmosfera. Então dizer que a retirada de CO2 da atmosfera seria maior, inclusive, completamente equivocado. Né? Então já mostramos que as letras A, B, C e D estão incorretas, pelas razões já postas, já comentadas. Então só sobrou a letra E, visto que só existe uma alternativa correta, tem que ser a letra E. Mas, em todo caso, precisamos verificar se efetivamente a afirmação da letra E está correta ou não. Então, letra E. Em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso do etanol como combustível veicular. Né? Em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso do etanol como combustível veicular. Né? Então, a cana-de-açúcar, né, no nosso país o etanol é produzido essencialmente a partir da cana-de-açúcar, enfim, o vegetal captura CO2 da atmosfera, né, via fotossíntese. E depois, enfim, a cana é moída, o caldo é fermentado, né, enfim, você pode produzir açúcar para produzir etanol, você fermenta para produzir o etanol, enfim, e o etanol sendo combustilado vai liberar CO2. Então o CO2 que houver sido capturado por fotossíntese pela planta, nesse caso a cana-de-açúcar, vai ser depois liberado pela combustão do metano. Né? Nesse caso aqui, o CO2 é capturado, não via fotossíntese, né? Capturado via, né? Enfim, reação com o hidróxido de sódio que está em meio aquoso, e posteriormente, então, você produz, lá no final do ciclo, produz metano, o metano sendo combustionado vai liberar CO2. O CO2 que houver sido capturado será liberado quando da queima do metano. A diferença é que, no caso aí da queima do etanol, o carbono foi capturado, né, via fotossíntese, pela cana-de-açúcar ou outro vegetal, como seja. E depois, então, o etanol produzido vai ser queimado. Né? Etanol tem 2 carbonos, cada mol de etanol pode produzir 2 mols de CO2. E aqui foi capturado 1 mol de CO2, que vai produzir 1 mol de metano queimado vai produzir 1 mol de CO2. Ficou 1 para 1, né? Assim como lá na queima do etanol é 2 para 2. Enfim, né? mesma proporção, mesmo número de mol de carbono que é liberado na queima do etanol, no caso do etanol, ou aqui no caso do metano, é o número de mol de carbono que houver sido capturado pela planta via fotossíntese, ou no caso aqui, via reação de CO2 com hidróxido de sódio em meio aquoso. Né? Mas termina ficando 1 para 1. Né? O que houvera sido capturado é liberado, ou aquilo que é liberado é apenas o que já houvera sido antes capturado, de forma tal que, digamos, a quantidade total de CO2 na atmosfera não chegou a ser aumentada. Né? O resultado líquido seria nulo, digamos assim. Então, afirmar que em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso do etanol como combustível veicular. Sim, é uma afirmação
que procede, né? A afirmação está correta, e tendo em vista que nenhuma das outras está correta, evidentemente a letra E de eco é a resposta correta para a questão 63, prova V1, vestibular FUVEST 2025, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.